Aleluia. Glória ao nome de Jesus para sempre. A paz do Senhor, amados. Que alegria poder voltar aqui. Me sinto, toda vez que venho a este lugar, me sinto em casa. Se bem que é a nossa igreja mãe, né? É daqui que somos um ramozinho bem pequeno desta grande árvore que o Senhor fez nascer nesta cidade. E estou aqui com a minha família hoje, especialmente com a minha mãe. Eu trouxe ela para ver o irmão mais velho, e o irmão mais velho é aquele que sempre tem algo mais com ela, pelo menos lá em casa, né? Quando ele chega, o frango sai diferente, o ovo, se tiver ovo, sai diferente, alguma coisa diferente sai, porque o Levi está lá. Aleluia. Mas que bênção, toda família tem isso, né? Glória a Deus. Na Bíblia, Êxodo, capítulo de número 15, e no versículo 22, está registrada uma palavra que moveu por esses dias o meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você neste dia. É uma passagem que fala da saída do povo de Israel do Egito, quando numa fuga alucinante, numa fuga premeditada de Deus, numa fuga que eles estavam, era anunciada, eles saíram com muita riqueza, com muita pressa, eles saíram do Egito com glórias, porque o Senhor permitiu que eles saíssem dali. E o registro dessa passagem é muito interessante, e o que eu quero tratar com você nesta noite é algo que faz parte da nossa vida cristã. Está em capítulo 15 de Êxodo, e o versículo de número 23, que diz assim a palavra de Deus: E então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou seu nome Mara. Amém? Só isso que eu gostaria de ler. Quando eu olho para esta passagem bíblica, eu lembro da história de Israel no Egito, de quando eles partiram e voltaram, entraram no Egito por causa da fome. A família de Jacó, eles entraram ali por causa da fome em um número de 70 pessoas. E quando isso acontece, Deus havia prometido que eles entrariam no Egito, que Deus estava levando eles para o Egito, mas que os tiraria de lá com mão forte. E durante 400 anos, 430 anos, eles viveram ali. Aos 350 anos, mais ou menos, Deus começa a apressar a saída do povo. E Deus então prepara Moisés para esta passagem, para este êxodo, para esta mudança de posição, de atitude e de habitat. Deus escolhe Moisés e ele cresce dentro do Egito. A Bíblia diz que ele era culto a ponto de saber todas as ciências do Egito. A Bíblia diz que Moisés conhecia de todas as ciências do Egito. E o Egito, naquela época, era o mundo que havia. Era o mundo mais atual que podia existir naquela época. A medicina já era avançada, a tanto que o embalsamamento que eles faziam naquela época ainda não se consegue fazer, de tão perfeito que eles trabalhavam nesta área. A medicina, recursos maravilhosos que ele tinha em suas mãos, de construção civil, a engenharia civil, que era o auge da sua ciência. E Moisés, a Bíblia diz que ele conhecia de todas as ciências. Os maiores guerreiros estavam na época no Egito. Os maiores exércitos da época era o Egito, e era uma terra temida, porque eles eram poderosos. E quando
Deus está preparando Moisés para isso. É interessante que para preparar Moisés, ele fica 40 anos dentro do Egito. E agora Deus tira ele para fora do Egito e coloca ele no deserto. E quando ele está quase no ponto de voltar para o Egito, preparado por Deus, ele está atrás do deserto. Pior ainda. E quando Deus o vê atrás do deserto, Deus se apresenta em uma sarça e diz: Moisés, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Eu vou te usar para que você vá ao Egito e liberte o meu povo. Mas vem comigo, porque eu tenho um mistério lindo com você. E agora Deus trabalha com Moisés e ele começa a discutir com Deus. E ele diz: Deus, eu não sei falar direito. Depois de tantas discussões que eles tiveram, ele disse: Deus, eu não sei falar direito. E Deus disse assim: tá certinho, Moisés, é assim que eu te quero, sem saber falar, porque eu vou colocar palavras na sua boca. Alguns pregadores, teólogos, estudiosos dizem que Moisés era gago, porque ele disse: eu sou um homem de língua pesada. Mas não era isso. Uma língua pesada era pelo fato de estar convivendo com homens do campo 40 anos. Eles estavam ali durante 40 anos com aquelas pessoas que cuidavam de ovelhas, que cuidavam de bicho, que cuidavam de animais. E eles não tinham a polidez na gramática, na linguagem, como alguém que vivia como Moisés, culto dentro dos palácios de Faraó. Ele agora está acostumado no meio do povo, e se ele não entra na mesma linha, ele é o cara metido, ele é o cara arrogante. Então, no passado tempo, ele vai se aperfeiçoando na linguagem do campo e se misturando com aquele povo. Eu creio que você deve de ter tido essa experiência alguma vez na sua vida. Você tem uma linguagem dentro da sua casa. Um dia você precisa chegar a um advogado. De vez em quando, conversando com o advogado, você não sabe nem que palavra deve sair da sua boca, porque é diferente a sua linguagem da dele, porque ele vive no meio de estudiosos, de gente que trata com lei, de gente que trata com linguística, com pontos, com isso e coisa tal, coisas finas. É como você entrar num restaurante fino e num restaurante lá na vila que você mora, é diferente. E Moisés estava vivendo essas diferenças. Por isso ele disse para Deus: eu não sei falar, eu sou um homem de língua pesada, eu não consigo chegar a Faraó do jeito que eu tenho que chegar. Aí Deus disse: está certo, eu te preparei para isso. Você não precisa falar com Faraó. Eu escolhi Arão, teu irmão, para falar por você. E agora eles começam a trabalhar juntos. Os anos passam, os meses passam, e Deus promete que vai tirar o povo. E quando Moisés vai fazer a primeira proposta a Faraó, Faraó agora começa a apertar o povo. Alguns mitos, e eu gostaria de quebrar isso aqui. Algumas pessoas dizem que eles viveram 430 anos como escravos, numa vida dura e difícil. Não, senhores. Eles tiveram filhos, eles tiveram casas, eles cresceram ali, eles criaram seus animais, eles plantavam o que podiam plantar nos seus terrenos, nos seus quintais. Eles tinham uma vida livre, mas eram trabalhadores dentro do Egito. Quando Moisés fez a primeira proposta a Faraó, ele começou a apertar o povo. Bom, já que vocês querem sair, agora vai ter castigo. Agora eu vou tirar o feno e o barro, vocês vão ter que buscar feno e buscar barro para produzir os tijolos. E agora começa a apertar. Esses últimos tempos que eles estavam vivendo, que Deus propõe a saída, eles começam a serem apertados pelo Faraó. E aí sim eles vivem uma vida de muita dificuldade. Porém, o que eles estão vivendo agora é à beira as margens do rio Nilo. E ali eles bebem daquela água, eles vão cozinhar daquela água, eles vão viver daquela água, eles sobrevivem daquela água. E naquela água do Nilo, os animais e tudo que tinha vida fazia parte ou vivia pelo aquele rio. E agora, tocando para frente,
Nós vamos ver Deus libertando o povo. E se você pudesse fazer esta viagem no tempo e voltar no dia em que Deus disse para Moisés: diga para cada família pegar um cordeiro, sacrifique um cordeiro, coloque o sangue desse cordeiro à parte, coma desse cordeiro assado, tem que ser assado, todo ele, coma todo ele. Se a família for pequena, junte uma família de um vizinho e vai fazer esse trabalho. Mas vocês têm que comer todo esse cordeiro durante a noite. Mas o sangue deste cordeiro, vocês vão passar nos umbrais das portas. E aí o anjo destruidor, o anjo da morte vai passar. E quando ele ver o sangue, ele vai se desviar. Era ordem para matar todos os primogênitos do Egito, desde animais até os faraós. Até o momento em que a morte e esse desafio último da vida chega diante do faraó. O seu primogênito, dos seus animais, da sua casa, dos seus serviçais, dos seus parentes, até a sua própria casa, o seu próprio filho. Parece que eu, viajando no tempo, parece que eu entro dentro daquele quarto onde estava o menino, e o anjo da morte, não sei se saiu sangue ou não, mas eu creio que não. O anjo da morte está sufocando aquela criança, aquele garoto, ou aquele jovem, eu não sei a idade, e até chegar à morte. Quando o seu pai levanta para ver o que estava acontecendo, porque ele deve ter se debatido, levanta para ver o que estava acontecendo, ele vê que o filho está morto, já sem vida. O desespero chega, o pavor chega no inimigo de Deus, no inimigo do povo de Deus. E se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é apavorar inimigo do seu povo. Eles estavam apavorando o povo de Deus, mas Deus escolhe um anjo para apavorar todo o Egito. Ei, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei se você está assustado com a situação que você vive no mundo de hoje, na nossa atualidade. Eu não sei se algum problema está te afrontando ou assustando você, mas saiba que Deus é especialista em apavorar os nossos inimigos. Fique tranquilo, se você já colocou nas mãos do Senhor, Ele está trabalhando por você. Tem um anjo de Deus com uma ordem a seu respeito que trabalha por você o tempo todo. Xarabacanta, canta lá. Deus apavorou. E quando Faraó se sente ameaçado e apavorado, ele chama Moisés e diz: somem daqui, vão embora, peguem tudo que vocês quiserem e vão embora daqui, saia da minha frente e vai adorar o seu Deus aonde você quiser. A Bíblia diz que eles saíram com fazendas, com ouro, com riquezas. Eles fizeram a festa, eles saíram ricos daquele lugar. E agora, sabe, vamos pensar um pouquinho quando os pais da casa estão pintando os umbrais das portas. De madrugada, todo mundo pintando a porta, batente da porta. Talvez uma criancinha dissesse para o pai: pai, que é isso? O que o senhor está fazendo? Por que o senhor está pintando essa porta? Filho, hoje Deus mandou a gente colocar a marca dele na nossa vida. Esta porta que eu estou pintando, este batente que eu estou pintando, é sinal que o anjo da morte não pode chegar aqui dentro da nossa casa. Aleluia, aleluia. Esta simbologia
deste batente pintado com sangue é tão maravilhoso que nos arremete à cruz do Calvário, quando o Filho de Deus, o único Filho, foi entregue, irmão, por nós na cruz, e o seu sangue esvaiu, o seu sangue se derramou para nos livrar da morte eterna. Eles estavam sendo livres do anjo da morte, que passaria matando os primogênitos, mas nós, pelo sangue do Calvário, representado por aquele sangue dos batentes das portas, nós estamos sendo livres da morte eterna para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus. E agora eles saem. A Bíblia diz que eles saíram com mão forte, muito dinheiro, muita prata, muito ouro. Mas você não pode pensar em Jesus pelo que Ele pode te dar. Você não pode seguir a Jesus pelo que Ele pode te oferecer. Você não deve seguir a Jesus pelo que Ele tem para dar a você. Porque no que nós vivemos, na nossa vida cristã, nós estamos muito interessados em bênçãos materiais, em coisas físicas que podemos pôr as mãos. A exemplo disso, nós vemos aqui esta igreja que cabe mais de 2.000 pessoas, 2.000 pessoas aqui. Nós vemos, a exemplo disso, o tanto de cadeiras que estão vazias, porque as pessoas estão interessadas em bens materiais, em coisas que Deus pode dar. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, Ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aquilo que você valoriza tanto, aquilo que você que está me ouvindo pela televisão valoriza tanto, o meu Jesus chama de coisas. Coisas para Ele não serve. Ele diz: busca primeiro o reino de Deus e a justiça, porque estas coisas, o que você valoriza tanto, vai ser acrescentado. Isso aí vai ser o prêmio que você vai receber, se você buscar primeiro o reino de Deus. E o povo vai embora, irmãos, agora na beira do mar, querendo atravessar, mas não podem. E Deus já tinha feito eles voltarem de uma viagem razoavelmente longa, porque eles estavam com crianças e velhos e animais, e aproximadamente de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz que 680 homens que manejavam, que podiam manejar a espada. E se a gente multiplicar isso por pessoas, por família, nós vamos ter aproximadamente 3 milhões de pessoas. E quando eles estão ali, voltando a um ponto que Deus queria que eles ficassem, irmão, alguns talvez pudessem conhecer o caminho, o estado geográfico em que eles estavam chegando. Alguns talvez pudessem conhecer aquele lugar e podiam então surgir a ideia de uma revolta. Deus está nos levando para um beco sem saída, porque nós estamos indo ali tem Piairote, tem Migdol, tem Baal-Zephon bem de frente, e tem as montanhas do outro lado, e não tem o que a gente fazer. E eles estão assustados com isso, e eles estão parados. E de repente eles ouvem alguém dizendo: Faraó vem vindo aí. Sabe que no meio de onde tem gente, sempre tem alguém que sabe primeiro a notícia. Aqui eu acho que não, mas lá em Marília tem alguém que sempre sai com a língua nos dentes. E com Jesus, irmão, ele não gosta desse negócio de jeito nenhum. Lembra quando foram intentar matar Jesus, quando Jesus estava para nascer? O único que podia dar com a língua nos dentes, Deus fez assim, ó, calou ele. Ele teve que ficar quieto, ficou mudo até que se cumprisse. Tem gente, irmão, que leva notícia só para apavorar os outros. E eles estão apavorados, porque eles vêm vindo aí, para onde a gente vai? Principalmente os egípcios que saíram junto com os filhos de Israel. Para onde a gente vai? Se voltar tem Faraó, se for daqui é Migdol, se for ali é Baal-Zephon, se for aqui é Piairote. O que nós vamos fazer? Deus não está preocupado com o que você vai fazer. Ele está interessado se a sua confiança está nele. Se está nele, não importa que o beco é sem saída.
Se está nele a sua confiança, não importa que você não vê a luz no fim do túnel. Se a sua confiança está em Deus, não importa que as portas estão fechadas, Ele sempre terá uma saída, Ele sempre terá uma porta de escape, Ele sempre terá uma válvula para você sair por ela. Deus não deixa você sozinho, Ele jamais vai te abandonar. E agora, assustados alguns, o que nós vamos fazer? Vamos morrer aqui. E Deus disse: calma, deixa o exército chegar mais perto, porque eu quero mostrar uma novidade para eles. Quero mostrar algo novo. Eu tenho um controle aqui, um controle remoto aqui tão bom, que eles nunca viram acontecer isso e vão ter que ver pela primeira vez. De novo eu vou apavorar esse povo que está te perseguindo. Agora, eles estão chegando perto. Deus, lá no Egito, foi um anjo destruidor da morte, matava tudo. Agora Deus coloca um anjão mecânico, quebra a roda, trava a roda, quebra a carroça, quebra isso, quebra aquilo, quebra carro, e eles têm que ficar trabalhando. Aí Deus inverte a situação, é claro para o povo de Israel e noite para o povo do Egito. Ele estava na nuvem, irmão. E esse povo, irmão, era assim: aonde a nuvem chegava, eles chegavam. Se a nuvem estivesse caminhando e parasse, eles tinham que parar. De noite, se a coluna de fogo resolvesse caminhar, eles tinham que se levantar e caminhar seguindo a coluna de fogo, porque Deus estava à noite na coluna de fogo e de dia na nuvem. Fica tranquilo, porque de noite e de dia Ele está contigo. De noite e de dia é coluna de fogo, é fumaça, é nuvem. Ele quer te proteger, Ele quer te cobrir, Ele quer te guardar. Sempre Ele estará contigo. Aleluia, aleluia. E o povo agora seguindo a nuvem. A nuvem não se move diante do perigo que está diante deles. A nuvem não se mexe, nem um centímetro. E eles têm que ficar ali. Porque se a nuvem saísse, eles... Opa, vamos acompanhar a nuvem. Chegou a hora de nós irmos. Não, a nuvem estava lá. Deus está no controle. Deus está no controle. Enquanto Ele não te der a última palavra, não se mova, não saia do seu lugar. Ai, eu vou desistir, eu não estou aguentando mais. Ai, está difícil. Ai, a coisa está apertada. Ai, eu vou para outra igreja. Ai, eu vou para aquele lugar. Ai, eu vou para outra cidade. Ai, eu vou parar. Eu vou desistir da minha empresa. Eu vou desistir disso e daquilo. Eu vou desistir desse projeto. Calma, a nuvem não se mexeu ainda. Deus está no controle. Enquanto ela estiver em cima de você, tem segurança. Enquanto ela estiver em cima de você, tem sabedoria de Deus. Enquanto ela estiver em cima de você, tem graça de Deus. Enquanto ela estiver em cima de você, tem atitude de Deus e não sua. Agora eles estão ali e os carros vêm vindo. Eles não desistem, mas Deus está apavorando. Carroça quebrando, carro quebrando, roda quebrando, soldado caindo, uns voltando de volta para o Egito, porque não podia mais guerrear. Caiu da carroça em movimento rápido. E a coisa estava uma confusão no meio deles. E o povo lá de Deus assustado. Mas Deus sentado em cima da nuvem. Porque a Bíblia diz que a nuvem são estrados do escabelo dos pés do Senhor. E Ele está ali, assistindo tudo e cuidando de tudo. Está difícil, Gerê? Deus está cuidando de tudo. Está difícil, Silvana? Deus está cuidando de tudo. Está difícil, Daniel? Deus está cuidando de tudo. Descansa. E eles... Agora Moisés recebe umas reclamações e umas intimações. E aí, se move. Eles estão chegando, vão matar a gente. Olha aí, não dá para ir aqui, não dá para ir ali, não dá para ir por lá. Sabe um segredo aqui? É que Piairote é um lugar é uma alfândega. Piairote é uma alfândega. É um lugar em que a guarda federal de qualquer país, naquela época já existia essa organização,
Eles estão ali para que as pessoas não passem ou avancem para o território do outro ilegal, nem entra e nem sai. E eles estão ali em Piairote, os guardas federais todos estão lá. Eles estão saindo com ouro, com riquezas, com camelo, com jumento, com boi, com ovelha. E eles não podiam atravessar com isso tudo, eles seriam barrados na Polícia Federal. E Deus estava dizendo: fica aí, porque eu vou mostrar que não tem alfândega que segure vocês, vão passar, porque eu estou no controle. Migdol é o lugar onde se faz embarcação a velas. Eu não quero inverter a situação, se eu estiver invertendo, os teólogos me perdoem. Migdol é o lugar, é o canal de navegação onde existe um porto que, naquela época, os navios que levavam as grandes pedras para fazer as pirâmides do Egito, eles passavam por aquele canal. Por isso não era raso, como cientistas estão dizendo aí, tentando confundir a cabeça do povo. E era o canal de navegação que eles faziam esta passagem. E Deus estava dizendo: eu não preciso de barco nenhum para conduzir o meu povo do lado de lá, porque o que eu vou fazer é maravilhoso. E o povo atravessa. O Baal Zefon é o templo onde eles adoravam ao Baal Zefon, Deus da vigilância do Egito. Olha o que Deus estava fazendo: não preciso de ajuda de homem, não preciso e não vou deixar que ninguém barre vocês na passagem do lado de lá, porque eu sou o chefe maior, eu que estou comandando isso. E eu também não vou, eu vou humilhar a Zefon, o Deus da vigilância. Ô irmão, que desafio de Deus. E eles atravessam. O mar se abre, a Bíblia diz que um vento oriental soprou e o mar se abriu ao meio. E agora o povo de Israel passa jubilante do outro lado. Quando chega do lado de lá, eles felizes começam a cantar e a exaltar o nome do Senhor. Eles começam a cantar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O círculo de oração de Israel começa a cantar, e só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus. E eles vão 3 dias pelo deserto agora cantando, porque eles viram Deus abrir o mar e fechar o mar com os egípcios dentro. Eles viram Deus abrir o mar e apavorar os inimigos dele ali dentro do Egito. E agora eles estão cantando, e Moisés começa a escrever um hino e cantar: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é poderoso, a minha alma está jubilante, a minha alma está exaltando a este varão de guerra. O Senhor todo-poderoso Ele é, todo-poderoso. E ele começa a cantar e a cantar, 3 dias cantando do livramento de Deus. Aí eu paro aqui um pouquinho e penso em mim e você. Isso tem muito a ver com a gente, tem muito a ver comigo e com você. Porque quando volto aqui nos nossos interesses, quando nós estamos vivendo dentro de um padrão em que nós nos encaixamos e que sentimos bem, nós ficamos felizes, nós estamos jubilantes. Olha, está dando tudo. Como vai lá na sua casa? Olha, irmão, melhor do que eu mereço. Quantos já não disseram isso? Como está lá na empresa? Melhor do que eu mereço. Como está lá na sua casa? Meu irmão, só glória. Lá em casa só glória, porque a coisa está indo bem. E ele vai cantando os 3 dias. E eu não sei quanto esses 3 dias demora para você. Alguns cantam até passar do outro lado, mas alguns, a maioria, canta até as águas de Mara. Só. Porque quando chega aqui, a coisa aperta. Eles estavam cantando, olha isso aqui. Eles estão indo, só o Senhor é Deus. Só. E a Miriam, e só o Senhor é Deus. E a festa era grande. Imagina aquele povo todo cantando, jubilando. 3 dias de caminhada. Deus deixou aquele povo caminhar 3 dias num sol que dá uma sensação térmica de 50 a mais no deserto.
Mas tem um segredo: a nuvem de Deus estava mantendo o clima, a umidade relativa do ar, para que eles não pudessem a desidratar. À noite vai abaixo de zero, mas a coluna de fogo estava ali para aquecer, para eles não terem uma hipotermia. Deus estava guardando o seu povo. Aleluia. Tem gente aqui, irmão, que pensa que Deus esqueceu dele. Você talvez está pensando que Deus esqueceu de você. Não, Ele não esquece das suas necessidades também. Ele cuida de você nos detalhes da sua vida. Nos detalhes da sua vida. Quando eles chegam na água de Mara, estão com sede, porque 3 dias sem beber água. E Deus fez propositalmente 3 dias de caminhada sem água, porque quando ele chegasse nas águas de Mara, era uma água que traria para ele solução de algumas situações fisiológicas. Eles estavam vivendo à beira do Nilo, tomando da água suja do Nilo. Estavam cheios de germes, bactérias e doenças. Alguns estavam morrendo de disenteria, alguns outros com algumas infecções e algumas situações que provinha daquela situação que eles viveram por último, das águas sujas do Nilo. E Deus estava levando eles para as águas de Mara para curar esta necessidade fisiológica, esta necessidade deles que eles estavam sentindo no seu corpo físico. Porque as águas de Mara, alguns cientistas fizeram pesquisa sobre aquelas águas, e elas são, até hoje existe as águas de Mara. Naquele lugar ainda existe aquele lugar. É um oásis bem no meio do deserto, e essas águas ainda são amargas. Elas ficaram doces por um instante, por um dia, por aquele momento que o povo de Israel passou por ali, e voltaram a ser com as suas propriedades naturais. Quando eles chegam ali, Deus faz com que eles bebam daquela água, mas alguns deles tomaram a água, pegaram daquela água em sua mão fresca. Alguns com sede intensa, vendo aquela água ali, eles disseram assim talvez: glória a Deus, eu vou tomar até inchar as células, eu não quero nem saber, eu vou tomar o que eu puder, porque eu não sei quando vou tomar água de novo. E alguém pega com gosto e pá na boca. Que água horrível! Isso é ruim demais, é amarga, não dá para beber, Moisés. Você trouxe a gente aqui para beber uma água amarga dessa? Não era. Deus sabia que as águas eram amargas. Deus estava levando eles para tomar das águas amargas, porque Deus queria sarar as necessidades físicas que eles estavam vivendo, que eles estavam sofrendo. As águas de Mara eram amargas, porque elas têm algumas propriedades que são muito ricas. A primeira propriedade é a dolomita. E olhe isso, a dolomita, ela combate osteoporose, ela combate dor reumática, ela combate dor muscular, ela combate dor lombar. Imagina os velhinhos caminhando na areia do deserto, irmão, por horas e horas a fio. Deus estava dando um remédio para eles. É amargo, mas é remédio de Deus. E quando nós vamos beber o remédio de Deus, nós recusamos. Nós dizemos: não quero coisa amarga, eu não quero essas coisas para minha vida, eu não quero pagar esse preço, isso para mim, estou fora. Se for esse preço, eu morro de sede. Não, irmão, beba do remédio de Deus nesta noite. Talvez você esteja à beira das águas de Mara, bebendo de uma água amarga que você não queria beber, mas foi o que Deus escolheu para te curar interiormente, foi o que Deus escolheu para te curar fisicamente, foi o que Deus escolheu para te fortalecer na caminhada, porque Ele sabia que o povo tinha que caminhar no deserto. Ele estava dando dolomita para que as dores musculares elas se aplacassem. Ele estava dando dolomita para que a osteoporose de alguns fosse sanada. Ele estava dando água amarga com dolomita para que as dores intensas e eles tivessem mais respiração e conseguissem chegar a um lugar mais longe. Oh, irmão, Deus só quer que você vá um pouquinho mais. Toma da água amarga, Ele só quer te conduzir um pouco mais. Toma da água amarga, porque isso não vai te matar, só vai te curar, para a glória do nome do Senhor. Shai de fogo.
Aleluia! Aleluia! Quando o homem recusou a proposta de Deus e pecou, Deus preparou um cordeiro. Deus preparou um plano e disse: olha, eu vou arrumar uma situação que o pecado de vocês serão encobertos. Encobertos. Deus arrumou uma situação. O sacerdote ia, apresentava o pecado do povo, apresentava o sacrifício do povo, e o pecado deles era encoberto. Jesus veio e disse: agora o pecado não será mais encoberto, será apagado, porque o meu sangue apaga, lava pecado. Mas ainda assim o povo não quer pagar preço. Uma aguinha amarga que Jesus quer dar para nos sarar. A gente quer mudar de condição, de posição, de situação, de lugar. Deus não quer nada disso para você. Ele não quer que você viva de cara feia por aí porque está tomando água amarga. Ele quer que você entenda que este processo é um processo de cura, de libertação, de movimento de Deus para a sua vida. Oh, aleluia. Eu estou encerrando. Outra propriedade rica daquela água é o magnésio. O magnésio, ele alivia a azia. Quem já tem magnésio em casa porque come umas carnes que não pode comer, aquelas frituras, sabe que o magnésio ajuda na queimação, naquela coisa. O magnésio, ele trabalha também na má digestão. O povo estava morrendo por causa da sujeira do Nilo. O magnésio, ele trabalha naquele excesso de acidez do estômago, prisão de ventre, azia e outras situações. Era tudo que o povo precisava desse remédio, e eles não quiseram. Mas Deus sempre tem um segundo plano. Moisés disse: Deus, e agora? O povo não para de murmurar. O Senhor arruma água só porque tem uma amarguinha, eles não querem tomar. E agora o que eu faço? Está vendo essa árvore aí? Pega ela, dá um jeito, joga este lenho na água. E quando jogou o lenho na água, sabe que esses dias eu estava lembrando daquela frutinha que o senhor tem lá? Sabe? Será que não foi aquilo não que foi jogado na água? Eu estava lembrando a fruta do milagre, não é isso? É a fruta do milagre. O pastor tem uma fruta lá que você chupa ela antes, né? Dá umas mastigadinhas boas nela. Você pode chupar o limão que for, é doce, vai doce e doce mesmo. Eu já provei disso. Eu não sei se foi esta árvore da fruta do milagre que foi colocada lá. Não sei se foi esse lenho, mas a Bíblia diz que foi um lenho e foi jogado na água, e as águas se transformaram em água doce. A água era potável, totalmente bebível, mas eles não quiseram porque era amarga. Agora é doce, agora eles tomam. Olha como o povo é. Ô irmão, você tem que parar de dar glória a Deus só quando a coisa está boa. Você tem que parar de dar glória a Deus só quando a coisa está andando. Quando a coisa emperrou, você está triste, brigou com o filho, bateu o carro, saiu do emprego, foi despedido, reprovou na faculdade, você não deu certo aquilo que você queria fazer. Você tem que dar glória a Deus também, porque Paulo diz assim: nós não temos que nos gloriar só na esperança da glória de Deus, mas nós temos que nos gloriar nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão. Aleluia! Não puderam beber porque as águas eram amargas. Não beberam porque não quiseram. Será que é o que você está fazendo? Não está pagando o preço de uma cura porque você não quer? Não está pagando o preço para uma vida melhor com Deus, abundante, porque é um pouquinho amargo? Você que está me ouvindo aí na sua casa, será que você não está querendo pagar esse preço porque é só um pouquinho desagradável você beber dessa água? Beba desta água amarga, porque Deus está querendo sarar você.
Deus está querendo curar a sua vida. Deus está querendo curar as suas feridas. Deus está querendo mudar a sua história. Eu gostaria de falar aqui mais 1h30 sobre esta água amarga, mas o tempo já não nos permite. Eu gostaria que, se você estiver à beira das águas de Mara, fique tranquilo, porque é só um tempo. Quando Deus te tirar das águas amargas, olha que Deus tinha preparado. Logo depois disso, Deus havia preparado para eles um oásis tão intenso, com 70 palmeiras, com muitas fontes de água doce, gelada, fresca. E eles murmuraram quando a água era de remédio de Deus. Tenha um coração grato. Agradeça a Deus pelo bem que Ele sempre está fazendo por você. Mas pastor, é água amarga. Mas não é mal. Não é mal. Porque Ele não mente, porque Ele é Deus. E Ele diz assim: o pensamento que eu tenho de vós é pensamento de paz e não de guerra. Aleluia. Eu sempre penso de paz para você. Está tomando água amarga? Irmão João, tem água amarga lá? Descansa, é cura de Deus para a sua vida. Tem água amarga? É cura de Deus para a sua vida. Scarf, tem água amarga lá? É cura de Deus, descansa, beba bastante dela. Porque a dolomita que ela tem vai te dar força nos músculos. O magnésio que ela tem vai fortalecer os músculos do seu coração, para você andar mais, seguir mais à frente e caminhar com mais força, ter mais coragem. Vai fazer seu coração palpitar com mais vontade, e o nome de Deus será glorificado na sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe você que está aí no sofá, você que está na sua cama. Que Deus te abençoe e você possa ser curado pelas águas amargas do Senhor. Amém.